Olá, olá, muito boa noite. Muito feliz, vou receber uma dupla espetacular e especial. Que ao invés de receber um doutor, eu vou receber uma equipe médica dos terapeutas do riso. Boa noite para quem está entrando. Boa noite, bebê. Tudo bem? Boa noite, queridos todos que estão entrando. Boa noite, meu amor. Oi, Ju. Olha só, o meu colar é teu, da Carla. Carla de Carly, ó, tô com o teu colar. Boa noite, boa noite. Elô, amada! Vou falar de você nessa live, Elô. Esse colar aqui é da nossa amiga, da Carla. Boa noite, Fábio, boa noite, Sérgio, boa noite todo mundo que tá entrando. E a gente vai esperar a nossa dupla maravilhosa, animadíssima, que são os terapeutas do riso. Oi, Fábio, meu querido primo, saudade de você. Lindo. Boa noite, como urso polar. Boa noite todo mundo que está entrando. E a gente vai esperar esses nossos queridos para virem contar um pouco da experiência toda que eles vivem como terapeutas do riso. E certamente a gente vai rir muito com eles, porque eles são engraçadíssimos e têm histórias maravilhosas para dividir com a gente de tudo que eles já viveram e já passaram, inclusive na quarentena. Olha lá, chegaram, meus queridos. Deixa eu chamá-los. Enquanto a gente espera os terapeutas do riso chegarem, como diz a minha querida Ariane, vamos espalhar amor, vamos chamar todo mundo para vir ouvir um monte de coraçãozinhos, de coraçõezinhos, mas especialmente vamos mandar um aviãozinho para todos os seus amigos para poder vir ouvir essa dupla espetacular que são os terapeutas do riso. Já chamei, pode amor. Rir agora, agora é amanhã. Pode rir agora e depois é amanhã. O bom é que já chega chegando. Pode rir agora, agora é amanhã. Pode rir agora e depois é amanhã. Ai, Como meus você amor. está bonita, minha amiga. Você sabe que a beleza é reflexo daquilo que a gente vê no espelho. Então a beleza é toda tua, amor. Você só vê em mim aquilo O que é cabelo seu. está ótimo, adorei a chapinha. Você gostou da chapinha? Eu fiquei 2 horas fazendo chapinha para vir melhor para vocês. Eu adorei o teu rabinho. Aqui na Bahia, quando o pai ou a mãe quer ter o filho que já nasce de chapinha, eles vão para Chapada Diamantina. Aí olha o cabelo da criança já vem chapado. Eu acho que você nasceu aí, ou na Chapada Diamantina, ou na Chapada dos Veadeiros. Olha, eu nasci em São Paulo mesmo, meu cabelo não é chapado, então a gente tem o recurso da chapinha e tá tudo certo. Eu acho que deve ter sido uns 15 mil reais pela a qualidade desse aplique seu. É sensacional. A hora que eu tirar, se você quiser, eu te empresto. Não, chega, que já é um sofrimento. Gastar com tanto shampoo de Viagra nesse cabelo para ficar duro assim, mas esse tamanho aí. Ai, que delícia. Boa Meus noite. amores, eu queria agradecer esse momento tão esperado que a gente ensaia tanto para a gente poder fazer essa live. Nós já fizemos, na verdade. Então, antes da gente começar, eu queria agradecer a nossa amada Elô Malieri, que está aqui, que nos apresentou e nos conectou. A gente já fez uma live nós quatro, mas eu queria agradecer a Elô por essa conexão e por esse contato. E queria agradecer vocês dois pela disponibilidade, essa alegria divina de estar aqui hoje para a gente bater esse papo. Muita gratidão por esse momento. Eu só queria deixar registrado na sua live, que é uma live histórica, bem vista, que a lipoescultura de Elô foi eu que fiz. Espetacular. Essa mulher é um absurdo, né? É um absurdo. Daniela com 2 L's, a gente também amou esse convite. A gente tem uma admiração enorme por você. Você sabe que Obrigada. se você olhar para trás agora, você sabe que a gente vai estar lhe seguindo, né? Linda, a recíproca é verdadeira. Então, para a gente é um privilégio estar aqui batendo esse papo com você. Ai, que lindo. Agradecer, Elô.
Beijo para Elô, isso mesmo. Então, antes da gente começar no nosso bate-papo, para a gente contar do poder do riso, eu queria que vocês se apresentassem e contassem para esses queridos que estão aqui com a gente quem são os terapeutas do riso. Quem são? Às vezes até eu esqueço, com esse Misturou pandemônio tudo. até esqueço que meu nome. Então deixa eu apresentar assim, de acordo com os protocolos, porque eu amo protocolo. Ela ama protocolo. Quando ela vê um protocolo, ela já joga o ketchup que quer comer. Ela ama. Então é o seguinte, seguindo os protocolos, eu vou apresentar. Nós somos da equipe médica dos terapeutas do riso. De quê? Terapeutas do riso. Então vamos rir. Eu sou a doutora Ciranda Sambalelê. Aí é verdade. Sou clínica geral. Desde E criança. cirurgiã flácida, o que tiver flácido aí, a gente leva, nem que seja em nome do Senhor, estica, puxa e vai. Muito bom. Pronto. E, Deu para entender aí, Tudo. Daniela, quando então, dizer. a gente está tentando apresentar ele, para depois a gente apresentar toda a equipe, toda a estrutura, todos Isso. os protocolos. E eu sou o doutor Bacurau Quebra-Mola, sou filho mais velho de uma linhagem de médicos, desde a época do Império. Ele dá A primeira faculdade de medicina do Brasil foi aqui no Pelourinho, e desde então a gente sempre está lá, em todo o Enem, tem um Bacurau da família passando. Então, eu sou o doutor Bacurau Quebra-Mola, sou o único médico otorrino com ênfase em proctologia, onde tem cavidade, eu vou examinando. Mas, por conta desse distanciamento social, eu peguei a minha segunda especialização agora, que é sanitarista da vida privada. em plena terça-feira, a vida Onde privada. tem um sanitário na privada, a gente está aí. A gente vai está entrando. chegando, entendi. Muito bom. E os terapeutas do riso, ele é novo, só tem 22 anos. É um adolescente, é um adolescente. É coisa bem um trabalho de recente. 22 anos. Um trabalho de 22 anos sistemático. Eu amo esse nome, sistemático. A gente Você nunca tá parou. chique hoje, né? É protocolo, é sistemático, ela tá É, insuportável. ela é uma pessoa tecnológica. A gente usa toda... Tecnocrata. A gente sempre usou esse trabalho das artes e a saúde, a humanização e a saúde. A gente é tão novo que a gente foi um dos primeiros... É tão novo que ela nasceu no século passado, só pra você ter ideia. Então, o trabalho dos terapeutas, ele tem um diferencial muito grande na questão de outros palhaços, grupos de palhaços de hospitais, é que a gente é um dos poucos grupos do mundo, poucos do mundo, Ela enche a boca para trabalhar com pacientes, além de trabalhar com crianças, trabalhar com pacientes adultos. A gente tem um trabalho também com uma pessoa de geriatria. Mas A gente faz um trabalho com o pessoal de geriatria na época que falava que caduquice era Alzheimer. Eu fui o Não, era o primeiro. contrário. Quando eu conheci o alemão, o Alzheimer, ele disse, doutor Bacurau, você tem razão, caduquice é o Alzheimer chegando. Isso. Então, a Entendi. gente se especializou também nesse grupo de pessoas. É muito bacana trabalhar na geriatria, porque quando você pega um quarto com 4 senhores, senhorinhas, um enxerga, o outro não verbaliza, o outro não ouve e o outro comanda os 3. É muito. É sempre assim? Muito É verdade isso? É verdade. Tem sempre um que comanda. Tem sempre um que comanda. E também tem a questão assim, porque você vai pra lá, você não sabe. Porque um vai lhe escutar, É verdade. um não vai lhe escutar, o outro não vai lhe enxergar. O outro não vai verbalizar e o quarto comanda os 3. E se os palhaços entrar, comanda também. Também. É muito Mas daí algo. certamente. Agora, sabe que eu tenho uma curiosidade de saber? Como é que vocês chegaram nos terapeutas do riso? Como é que vocês criaram os terapeutas do riso? Como foi esse caminho de vocês lá do século passado? Bem longínquo o negócio. O Instagram dá quanto tempo, hein, pra gente ficar falando? É longo. Eu vou sair, vou beber uma água e ela vai falar, viu? Então eu vou sabe, reformular minha pergunta.
Brevemente, Como conta o caminho. Ó, no início foi o seguinte, antes da medicina, a gente tinha espetáculo a gente tinha uma pesquisa sobre os palhaços de circo. Então a gente catalogou na nossa pesquisa chama esquete de palhaço de circo. Aí a gente pesquisou em vários circos, mambebes, circos grandes, pequenos, conversando com vários palhaços. E nisso a gente construiu um dos espetáculos que chama Gargalhada. Aí convidaram a gente para fazer esse espetáculo para as crianças da casa da criança com câncer. Casa da criança com câncer. Porque o alemão está querendo pegar ela e ela pensa muito rápido. É porque eu estou tentando ver se eu enxugo, porque é muito difícil. Aí nisso a gente vai fazer esse espetáculo para a Casa da Criança com Câncer há 22 anos atrás, e o que é o seguinte, todas as crianças que estavam fazendo aniversário naquele dia... Agora você tem que lembrar que há 25 anos atrás, há 22 anos atrás, era muito agressivo o tratamento, né? A quimioterapia, a radioterapia, era muito doloroso. As reações eram muito mais severas do que hoje. Então, teve 2 fatos que mudaram a nossa vida total, né? Foi o seguinte, durante a apresentação, tinha uma mãe que ela usava uma fralda descartável aqui, por causa das reações daqui. E aí tal, a gente apresentou nosso espetáculo, porque criança é igual em qualquer lugar. A única coisa, se a criança, onde ela estiver, ela quer se divertir. Então a gente apresentou nosso espetáculo, pronto, terminamos. Essa mãe veio muito emocionada, com infiltração nos olhos. Infiltração são lágrimas saindo pelo canal lacrimal. Isso. Viu? Aí a gente ficou curioso de saber, ela veio abraçar a gente veio falar com ela, disse, o que foi? Por que você está com essa infiltração? Aí ela disse que a filha tinha quase 9 anos e já tinha muito tempo que ela estava com a questão do câncer, e foi a primeira vez que ela não teve o efeito da quimioterapia. Uau! Isso na primeira apresentação de vocês? Foi, para um público, digamos assim, doentes. Aí a segunda foi que, assim, ela mudou, entendeu? A vida da nossa. Ela falou assim, olha, e eu estou mais emocionada ainda, porque hoje é a primeira vez que eu vejo minha filha sorrir. Ela nunca riu. Eu nunca vi ela nem ri e muito menos ela dá uma gargalhada. Daniela com 2 L's, o pior não era, o melhor vem agora. A gente achava que tinha descoberto a pólvora. Que nós tínhamos conseguido criar uma nova linguagem de arsênica no mundo. Aí só que a gente descobriu um amigo nosso que, infelizmente, ele teve até que amputar o pé. De diabetes. Por conta do diabetes, que foi Pet Adams, nosso amigo na Virgínia. Aquele abraço, Pet. Depois da vacinada, aí eu vou lhe visitar. Então, nesse dia, um dia chuvoso, no final da tarde, a gente ficou pensando, nosso trabalho causa algum efeito. No outro dia, a gente começou a pesquisar sobre os efeitos e causa do riso. E aí a gente descobriu o poder do riso. Foi mesmo. Gente, que bárbaro. Aí tinha Pet Adams, né? Na Virgínia, tinha Michel Tristense, em Nova York, e os Doutores da Alegria aí em São Paulo, nossos colegas. Já estavam há 5 anos fazendo. Só que, antes do filme O Amor é Contagioso, de Pet Adams, ele entrou em contato com a gente para convidar a gente para ir para a Guerra da Bósnia. Porque ele fazia os Palhaços Sem Fronteira. Do mesmo jeito que existe os Médicos Sem Fronteiras, existe há muitos anos os Palhaços Sem Fronteira, que onde tem catástrofe, onde tem guerra, os palhaços vão para alegrar. Aí, Daniela, com 2 anos, a gente resolveu levar essa experiência da Casa da Criança com Câncer para um hospital no subúrbio ferroviário de Salvador, chamado João Batista Caribé. Aí nós ficamos lá, né? E aí a gente apresentava esse espetáculo Gargalhadas, assim, um soláriozinho que tinha, improvisado, mas a gente ficava naquela inquietação, e os outros que não pode ir. Aí a gente começou entrando um pouquinho. Começamos entrando uns pouquinhos, lá também na maternidade. E a gente
constatou que algumas mães não aceitavam a gravidez, né? Era uma coisa bem Foi estranha bem pra peculiar gente. isso, bem particular, que as mães ficavam de costas para os Os bebês. bebês ficavam E os bebês aqui. não tinham nome. Geralmente, eu achava que tudo estava esperto, mas não tinha. Aí tem questão Olha. social, tem muitas coisas que envolvem, né? E aí a gente começou a dar nome às Aí crianças. Levar Foi de uma lista Bárbaro. levava o nome. Como é o nome dele? A mim fazia, não tinha nome. Aí a gente levava os nomes, botava nome dos colegas. Foi aí que a gente começou Aí a gente viu que era necessário fazer acolhimento e humanização também, e né? não só E para essa criança. palavra era nova. Aí a gente começou a fazer. Depois a gente teve a ideia, um produtor da época da gente teve a ideia de levar para as obras sociais Irmã Dulce. No ano seguinte, Ai, então a um ano gente, depois. em Só 99, que nesse período aí aconteceu o lançamento do Amor é no Contagioso. fim, Entendi. Com Robert Williams. E aí houve uma grande procura, teve uma grande visibilidade, porque esse trabalho de hospital é um trabalho anônimo, né? e A antes, plateia, você nem sabe se a plateia quer te ver, na verdade. A plateia é uma pessoa só. a gente era uma E plateia os aplausos não vêm, né? Então, às vezes, você entra no quarto e você só não sabe qual vai ser a reação. É Então, verdade. esse foi o início dos terapeutas do riso, e a gente foi pesquisando. A gente foi entrando na pediatria, depois maternidade, daqui a pouco, na outra semana, a gente já foi invadindo um hospital, daqui a pouco a gente chega até a emergência. Na primeira vez, a gente deparou com a emergência. A emergência foi punk. Claro. Foi emergência. Agora eu tenho uma pergunta. Por exemplo, Faça, Dani. você sabe Porque que a gente fala pouco. eu também falo pouco, então a gente vai longe. Você sabe que eu sempre tive a vontade de ser uma doutora da alegria. Isso sempre esteve na minha mente. E aí, hoje, a hora que eu postei a nossa live, 2 amigas, inclusive, estão aqui dizendo: Dani, não vou perder, porque o meu sonho sempre foi ser terapeutas do riso ou doutoras da alegria, enfim. Como é que vocês, depois... Vocês já eram palhaços antes da gargalhada? Entendi. Esse espetáculo era de uma pesquisa sobre o palhaço de circo. A gente fazia escola de teatro. Faz escola de teatro. Escola de circo. Ela é formada em balé. A primeira formação dela. Ela dava aula pré-praia. Pré-praia, Isso não importa. Isso já passou. A mãe depois virou médica, ficou chique. E aí, então, a minha pergunta é: como é que vocês, com toda essa delícia, com toda essa alegria, com toda essa disposição, porque tem que ter muita disposição para poder entrar nesse rol de tratamento, é tudo muito pesado, tudo muito difícil, as mães que não aceitam os filhos, ou doenças terminais, difíceis de poder lidar. Como é que vocês chegam no hospital para oferecer esse trabalho? Conversa-se primeiro com a parte burocrática, chega devagarzinho. Como é que é essa primeira entrada em um lugar? Morro de curiosidade de saber isso. Assim, ó. Assim, tem vários viés, tem né? vários viés. Várias maneiras. Nós, dos terapeutas do riso, a gente começou de uma forma, do João Bassacaribé. Através da direção. Né? Através da direção. Geralmente, quando é através da direção o trabalho funciona. Funciona melhor. Então, é mais fácil, né? Mas a gente já aconteceu coisas através de psicólogos, já aconteceu também convites através do assistente social. Por exemplo, agora mesmo, né? Vou dar um exemplo bem recente. A gente está atuando toda sexta-feira, talvez mude o dia, para os pacientes crônicos com histórico de... Não, com portadores de HIV. De HIV. E a gente vai conversar mais lá na frente sobre esse novo E aí programa. o convite partiu da psicóloga. Mas assim, para o terapeuta do riso funcionar dentro do hospital, no caso, ou a gente, na verdade, entra sempre com conversa através de patrocínio com a direção do hospital, né? Geralmente é sempre a convite, porque esse trabalho, quando é aceito, quando é convocado pela direção, que ele sabe a importância do riso dentro de uma instituição, tudo funciona. Porque geralmente muita gente convida isso.
Então, e a gente depois a gente foi se desenvolvendo, principalmente uma casa que deu régua e compasso para a gente, foi as obras sociais Irmã Dulce. São Ai, 16 gente, anos trabalhando lá. Então, a questão toda é essa, é através de patrocínio, né? E uma outra coisa, peculiaridade dos terapeutas do riso, uma coisa diferenciada também, que a gente é o único grupo do mundo a ser contratado por hospitais privados, entendeu? Para trabalhar. Então, a gente faz os trabalhos geralmente sistemáticos, geralmente é um dia na semana, 2 dias na semana. Outro, a gente já faz parte, geralmente, do corpo clínico do Às vezes é do quadro também. Às vezes é do quadro. Aí, às vezes, é da cabeça clínica. Porque a gente também. tem corpo clínico. Então, o quadro clínico também. Então, precisa a gente entrar com a cabeça clínica. Agora tudo mudou, viu, Daniela com 2 L's? Tudo mudou, porque tem a Carol com K, ela é Daniela 2 L's. Aí também tem uma coisa muito bacana que lançaram também, tem muito tempo isso, que é a administração hospitalar. Sim. Né? Administração hospitalar. Quem vem dessa formação também entende isso. Então, a importância do acolhimento. Então, sem dúvida. Que trabalha sistematicamente. E ela esqueceu também de um detalhe aí, que também a gente interfere junto. Interfere é uma palavra boa? Interfere junto com. Se integra com a equipe médica. A equipe multidisciplinar. Que é importantíssimo. Importantíssima, porque a rotina hospitalar não só é do paciente, não. A rotina hospitalar é também do profissional que está ali. Verdade. Que às vezes também sofre muitas coisas. Então a gente também traz esse é para mudar a rotina hospitalar. Rotina. A gente dá uma atenção também a eles, né? Então, aí a gente cuida de quem cuida também. Essa coisa quando a gente. E quem cuida dos palhaços Era férias essa lá. Pergunta. E quem cuida? Os palhaços, a gente sempre tem uma grana reservada, a gente vai para aqueles resorts. Eu acho que eu estou pensando em fazer até uma constelação familiar. Uma constelação familiar seria. A gente já começa já o negócio. Então, essa coisa do trabalho da gente, esses 22 anos, sempre foi dessa forma. Ou através de patrocínio, ou através de contrato de hospitais particulares. E editais também, né? Existem editais. Que patrocínio. Só que a gente faz parte desse corpo clínico mesmo, porque a equipe de saúde começou pelos médicos e depois expandiu para outros profissionais do hospital que prescreve o nosso atendimento como qualquer outro profissional dentro do hospital. Bárbaro. Se o médico, um exemplo, o médico foi expandindo. É incrível isso. É muito massa. Isso deu muita credibilidade ao nosso trabalho. Se o médico prescreve, se olha o paciente, ele percebe que ele está precisando, um exemplo, de um fisioterapeuta, ele prescreve o fisioterapeuta por escrito. Se ele percebe que o paciente está deprimido, chocado, deprimido, ele prescreve os terapeutas do riso para atender. E é incrível, que não se falava em cuidados paliativos, né? E a gente já foi muito chamado por esses cuidados paliativos sem ter esse termo paliativo. A gente é das antigas. Eu sou das antigas. Então, quando a equipe achava que aquela pessoa realmente, né, não tinha mais aquele progresso, porque a gente precisa entender uma coisa no hospital. A gente pergunta para a equipe médica, como é que está o paciente? Aí ela diz, está evoluindo. Aí você não sabe, você está evoluindo para onde, né? Alta média. Eu não concordo com essa coisa de profissional dizer que o paciente está evoluindo. E hoje os cuidados paliativos... que vai evoluir do jeito que quer. Eu acho um absurdo essa coisa de paciente evoluir. Cada um que escolhe a sua evolução. Exatamente. Você é uma pessoa que é evoluída. Né? Você não acha que cada um tem que saber como é que vai evoluir? Mas não tem que evoluir o outro. Então, os cuidados paliativos, hoje a gente entende que os cuidados paliativos não só é a ventilação mecânica, né? É engraçado que ninguém queria essa tal da ventilação mecânica. Nossa. E hoje, fala sério. É pequeno, né? Fala a verdade. Então, naquela época, eu falo, aquela época de 2019. E os cuidados paliativos, ele era adrenalina ali, né? Na bomba de infusão. Era ventilação. Eu não gosto muito, eu já falei com os colegas que a gente tem que mudar essa terminologia de bomba de infusão. Porque é um palavrão, é um né? palavrão. A pessoa está explodida. Você vai ser implodida. Será que tem criança aí? Não tem, não. É horário próprio. Mas é o termo certo. Ninguém está palavrão, não. É a bomba de
Uns anos. Então, Daniela com 2 L's. Entendeu de onde vem o termo? Agora você faz Entendeu? o link. Agora, o que eu termo é mais estou gostando de tudo isso é que vocês trabalham sistematicamente. Praticamente. É fantástico. impressionante. As pessoas perguntam, mas isso é voluntário? A gente não é voluntário. Por quê? Porque nós somos profissionais especializados nesse E você tipo de vê que trabalho. não coloca a mão na cintura para falar. Ué. O corpo É toda fala uma pra mim. seriedade, ó. É um atendimento especializado. É Por quê? especializado. Explica para as pessoas que confundem. É o seguinte, para fazer um trabalho dentro do É hospital... bom fazer a live com ela, que eu sempre faço os exercícios de pilates e eu não posso... Alongamento. Eu faço alongamento de Problema do pescoço É você bom. nunca vai ter, né? Não, Mas não. esse aqui foi uma... eu tenho Engraçado, deficiência. você torce o pescoço e você tem dor no colo, não é estranho, né? É outra... Ela entra uma coisa na outra, uma Você quer confusão. trabalhar, Olha, a senhora você organiza aí como mediadora, viu? Você tá falando de que mesmo, então? Ele sempre é assim, é por causa do Alzheimer. Ele tomou Que Alzheimer? Entendi. Mas você vai me pegar. Agora Daniela, me faça conta uma pergunta. coisa. Eu quero fazer uma pergunta. Fábio tá aí? Quem faz daí? Abraço pra Fábio. Fábio, É Fábio? Beijo! Pô, Fábio. Um monte de gente querida aqui. Agora me conta uma coisa. Como é que vocês percebem a hora que vocês chegam num quarto onde a pessoa está dodói, está com dores, está desacreditada muitas vezes, vocês chegam e fazem consultas, não só uma consulta, vocês passam pelos quartos de segunda, quarta e sexta, ou quarta e quinta, enfim. Como é que vocês percebem essa evolução? Como é que vocês falam, puxa vida, esse meu trabalho é maravilhoso, porque vocês são terapeutas do riso, mas o trabalho de vocês é um trabalho divino. É um trabalho que não é terreno. É muito além do que a gente vive. Porque é de uma doação, é de uma presença, é de um altruísmo, porque vocês, óbvio que é uma troca, né? Do jeito que você dá, você recebe. Mas esse impulso que vocês têm, todos vocês, a equipe toda, né? De querer que o outro melhore, de querer trazer essa alegria, de amenizar essa dor, é um trabalho divino. Então conta para mim como é que vocês percebem esses progressos com essa trazendo a brincadeira, trazendo a música, trazendo a piada. Conta para mim. Na verdade, os terapeutas do riso, a gente faz uma paródia com os procedimentos médicos, né? Entendi. Porque não só o médico, mas a gente tem que estudar sobre toda a rotina do hospital, sobre as terminologias de médico, de enfermeiro, Entendi. fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, psicodoido. Psicotrópico. Então, você sabe o que é psicodoido? Psicólogo não vai lhe responder. Não, psicólogo junto com psiquiatra junto. Mas eu tenho que responder essa pergunta. É uma pergunta muito pertinente. Eu tenho que responder. A pertinência é a seguinte. Então, como a gente faz, no caso, quando a gente entra no quarto, o foco da gente é tirar o foco da dor, da doença. Então, quando a gente entra, tanto no quarto de uma criança quanto de adulto, ele espera tudo de ruim, menos chegar aos palhaços. Então, se a gente chega, os doutores palhaços, eles sabem que alguma coisa vai acontecer. E que não é injeção, não é medicação ruim, não é uma coisa ruim. Não é uma notícia ruim, né? Porque tudo que no hospital é para a parte negativa, é tudo ruim. É verdade. Até quando você vai ter seu filho, que é um momento mágico, você vai tenso, se vai dar tudo certinho, aquela coisa. Então, a presença da gente, quando a gente chega, é que vai acontecer alguma coisa. E tanto com criança quanto adulto, uma coisa que eu acho que é divino é a questão desse olhar dessa pessoa. Quando a gente entra, duas diferenciais. Nenhum profissional de saúde bate na porta. A gente bate na porta. A gente pede permissão. Que lindo! A gente bate na porta e diz, Daniela, posso? Aí, só que o paciente não vê a gente, geralmente não vê, porque sempre tem um banheiro, sempre tem uma coisa na frente. Aí, quando a gente bate, ele já começa,
alguém bateu na porta, alguém está pedindo permissão para mim. É. Aí a gente chama, Daniela, posso entrar? E é imediato, pode. Mas aquele, pode, quem será que está entrando pedindo permissão para mim? Porque o hospital ninguém pede permissão para nada. Só Vai entra. entrando. Entra, acende a luz. Então, quando a gente chega, é aquela coisa, alguma coisa vai acontecer. Então, a gente tenta brincar com essas coisas, com o ambiente, mas a gente vai ver sempre o lado positivo. Sempre o lado bom, sempre existe. Se um paciente, por exemplo, está com problema renal, é só o rim. O resto do corpo é bem maior do que o rim, está tudo saudável. Aí o hospital faz o quê? Faz com que a gente fique deitado, paralisado, entendeu? Mas é só o rim que está doente. Entendeu? O resto do Que corpo linda. tá doente. Porque tem que ficar naquela parte horizontal, naquele momento horizontal. Eu sempre falo assim, como é essa visão de você ficar assim, ó, olhando para o teto branco, parede branca. Então, a questão toda é a gente trazer a leveza, mudar o foco, brincar com a situação de uma forma legal, levar música, levar outras coisas que não seja. Né? Acionar o lado saudável da pessoa. Canta uma música que você... Canta, fala, doutor Bacurau. Eu queria falar uma coisa assim importante dentro desse contexto, porque tem que buscar também sempre bom senso, sempre procurar levar a questão artística, né, saber o que vai fazer. E outra coisa importante é tentar provocar o riso, porque o riso, ele libera uma tal de endorfina que vai trabalhar na saturação do cérebro. É por isso que as pessoas dizem assim, puxa, aquele paciente não verbalizava, aquele paciente ficava em estado de prostração. Quando vocês chegaram, ele ficou ativo. Porque quando você ri, os músculos relaxam, né? E na dor se contrai. Aí fica assim, uma quando a gente ri, às vezes. Uma coisa que acontece é com a saturação do cérebro. A saturação do cérebro, por exemplo, em 60% a pessoa está quase apagada. Né? Então, quando você ri, a saturação vai melhorando. É por isso que alguns pacientes de Covid tentavam sair correndo, alguns tentavam se jogar do quinto andar, queimar colchão se tivesse chance. E quando você está no hospital, você fica separado. Então, uma das coisas principais é a saturação do cérebro, que faz com que a pessoa raciocine melhor e tente uma reação. Aí que tem que ter essa jogada, por exemplo. Você tem que usar o quarto como se fosse um portal que não entre só aquelas coisas negativas, né? Porque você está internado, os pensamentos pessimistas vão chegar. O pensamento pessimista faz com que você fique com a mente triste. O pensamento pessimista faz com que você não alegre a sua mente. E a pessoa tem gente pessimista. E aí a gente vem com outro viés, né? Com outra proposta que está completamente fora daquela rotina, que é uma rotina muito difícil. Sem dúvida, o pensamento negativo ele vai te levando, é como se fosse uma espiral que te puxa para baixo. E quanto pior você pensa, pior você vai ficando e os pensamentos vão ficando... Adorei essa imagem do espiral que vai te sugando. Mas a questão é que o hospital leva você para isso, porque a estrutura dele leva para isso. Mas aí a gente... Olha, hospital na vertical não poderia existir. Hospital tinha que ser sempre assim, ó. Sabe por quê? Porque fica mais um prédio comercial. Se você for fazer uma deambulação, que é simplesmente andar pelo corredor, você deambulação. Você vai pensar que você está na cultura do condomínio. Você sabe o que é a cultura do condomínio? A cultura do condomínio não tem São João, não tem carnaval, não tem nada. Você nunca vai entrar num apartamento para comer um pedaço de bolo de fubá. Então, essa cultura do condomínio verdade. Hospital. Porque é o seguinte, o hospital Você é minha mãe não, minha madrasta. O hospital é a estrutura. A gente precisa ter uma constelação familiar. Isso. A estrutura do hospital leva você a ficar mais doente. Muitas vezes ficar muito mais doente. Porque tem uma rotina de você ficar na horizontal. As paredes, as cores das paredes influencia, cor branca, teto branco.
Tem outra coisa, a questão toda do silêncio demais. Ainda entra um paciente de branco, traz Isso, um prato branco para colocar uma sopa branca. É muito branco. isso é muito branco. É muito branco. Aí tem a questão do branco, a questão do silêncio. A gente conseguiu. E a gente Aí pegava a coitada da figura da enfermeira. Ó, e fazia Aquela, assim, assim, ó, aquela enfermeira Gente, branca. porque Gente, ridículo. aquele chapeuzinho da década de 20, do século passado. Gente, E agora. a coisa da enfermeira, era a coisa da enfermeira. Não, e aquele chapeuzinho, agora, a gente conseguiu tirar todas aquelas fotos de silêncio do hospital. Por A gente quê? consegue colocar a enfermeira assim agora. E outra coisa, o silêncio demais tem duas questões. Quando você está deitado no hospital, se o silêncio demais, as pessoas não conversam, os parentes já ficam também deprimidos, só pensa em coisa ruim. Olha, se você é acompanhante e você não sabe se comunicar, fique em casa, deixe para outra pessoa. Porque a criatura chega para ser acompanhante do outro, fica assim, ó. Ficou com aquela cara fúnebre, parece que tá tocando a marcha fúnebre. A pessoa já está deitada, já se sente no caixão, e o outro assim, ó. O silêncio. Aí vem outro para visitar e dizer assim mesmo, é assim mesmo. Aí fica assim mesmo. E o coitado do patrão com aquele olho assim. A Renata já vem outro, que é mais velha, aqui é mais velha, já traz uma vela para colocar na mão. Então, a questão, tem algumas culturas. Uma vela na mão, tudo assim. Tem algumas coisas que levam para isso. Aí também vou dizer, mãe, se a senhora não estivesse em casa, o meu gasto não tinha acabado, porque a senhora tinha me dado dinheiro. Já vem trazer coisa. O cara torce pelo Bahia e vai dizer pro criatura que ele é doente pelo Bahia, que o Bahia perdeu. Então, a gente estava escrevendo um manual para as visitas. Como visitar o seu paciente. Como visitar seu paciente. E a gente sempre ficou nessa ponte. Quando o horário de visita, principalmente UTI, a gente conversava sempre na sala. UTI é outra coisa. É outro patamar. A gente sempre conversou com os parentes e tal, você vai ver a pessoa você vai ver a pessoa na UTI como se fosse a última vez. Muita gente já saiu da UTI e tá até hoje. Nossa, olha, até hoje. Eu queria que vocês contassem a história da UTI, mas antes disso, a Renata está perguntando em quantos terapeutas vocês são. São só vocês dois? Não. Queria mandar até um abraço aí pro meu colega de trabalho, o doutor Bunda Xoxa. Bunda Xoxa. Eu sempre falo para ele, ô doutor Bunda Xoxa, em toda a família tem um igual o senhor. Doutor Bunda Xoxa, doutor Sustenido e doutor Ismael. Só aqui tem popeta, tem, enfim, é um monte. Se eu disser que eu errar todo mundo aqui. Porque por causa de que ele não tomou diazepam. Então, a equipe é maior. A gente tem processos agora que a gente tem um psicólogo na equipe. Maravilhoso. Porque a gente fez um trabalho muito legal com a psicologia junto com os terapeutas, que fazia parte do grupo eu queria dizer que a gente sempre tinha um curso presencial, né, de formação. Aí, geralmente a gente usava esse curso como pré-seleção para trabalhar com a gente, as pessoas. Mas essa questão da psicologia ajudou demais o nosso psicólogo, eu adoro psicólogo. Inclusive, tinha frita, tem Roque Almeida, que foi um psicólogo. Roque, tem um artigo maravilhoso de Roque, que está na internet, que é muito bacana. Depois eu não passo para você. Depois passo o endereço. Ele fez um paralelo antes da nossa chegada, um dia antes. O antes, o durante e o depois dos terapeutas do riso. Então, como a gente tem essa coisa sistêmica dentro do hospital, a criança ou o adulto, ele sabe qual é o dia que a gente vai e qual é o horário. Então, ele já fica nessa expectativa. Fica esperando. Ele, no caso, a gente vai na terça, ele ia na segunda, para medir o nível de expectativa, como é a esperar a gente chegar. Então, também, a enfermagem... Você não pode esquecer que teve também Flávia Fonseca, que fez um trabalho junto à aceitação dos palhaços junto ao profissional de saúde, que foi bem bacana. Ela mostra com gráfico, com todas aquelas histórias. O Roque fez uma coisa fantástica. E tem algumas teses também de doutorado e mestrado. Certo? Inclusive, teve até um pessoal de biomedicina
que fez o TCC, só foram 4 jovens Foi agora. que fizeram o TCC sobre os hormônios do riso através do trabalho do palhaço no hospital. Foi bem bacana. Gente, Tiraram que bom trabalho. espetáculo. Foi. E a biomedicina, né? Que é bem diferente disso. Então, essa pesquisa trouxe várias coisas, vários elementos que enriqueceram nosso trabalho e mostrou um outro olhar. A gente não, eu nem digo mais olhar, a gente começou a enxergar os pacientes, o hospital, de em outra ótica. Pelo seguinte, porque ele fazia essa coisa antes, o antes da gente, criar qual é a expectativa da criança e do acompanhante com a nossa chegada no outro dia. Ele fazia um trabalho antes e depois a gente se reunia para a gente conversar, para a gente debater com os médicos, falam os casos, que eu não concordo em médico estudar caso. Cada um que tem o seu caso, isso é coisa para psicólogo, familiar, os médicos ficam estudando o caso do outro, né? Cada um tem o seu caso. Isso O pior é quando o médico investiga, né? Quando o médico investiga, ele já é lá um polícia civil. Mas tudo bem, tem que ter esse termo. Então, são vários pontos que a gente começou a estudar sobre a psicologia infantil, né? O riso e seus significados. O riso e seus significados. E aí o Rock teve uma das coisas que ele observou foi o seguinte: ele foi fazer antes andar no hospital, ele andava só com jaleco, com os terapeutas. E aí ele foi falar com a criança, a mãe falava mais do que a criança, né? Aí ela falou, eu gosto muito deles. Mas por quê? Aí ele disse, teve um dia aqui que eu estava preparada para fazer uma besteira e eles conversaram comigo e eu desisti. Olha esse depoimento está no artigo dele. Aí ele teve que falar lá com outras crianças, outros quartos, depois ele voltou e perguntou, o que foi que os palhaços, os terapeutas conversou com você? Na verdade, ela contou que o prédio é vertical, o hospital da criança é vertical e tem uma varanda. Ela estava no 2º andar. E no momento que a gente chegou, ela estava se preparando para pular do... Quase aconteceu atrás. Ela estava se preparando para pular, essa mãe. E ela disse que a gente chegou, conversou com ela, brincou com ela. A gente não sabia de nada disso. A gente veio saber depois disso. Aí ela falou que a gente conversou com ela, que brincou com ela e tudo, e que a gente conseguiu tirar aquelas besteiras da cabeça dela. Olha, é um trabalho divino. Mas aí a questão toda é acolhimento. A gente não sabe como é que a gente atinge as pessoas, né? É verdade. O cabelo, se atinge com o cabelo. Se a gente atinge direto no olho. Se a gente é pro lado bom ou pro lado ruim. Da vida, né? Eu acho que é na vida. Acho que é de tudo, né? Mas você sabe o que eu acho? É verdade, a gente não sabe como a gente alcança, como é que o outro nos entende. A gente nunca tem certeza disso. Mas o intuito, o propósito de vocês é poder melhorar a vida do outro, é poder fazer como aconteceu com essa mãe e como aconteceu certamente com inúmeros outros pacientes, é poder receber um sopro de vida. O riso nada mais é do que você oxigenar o seu corpo. Quanto mais você sorri, mais você relaxa o músculo e mais você oxigena o corpo. E aí você aumenta a sua respiração. Diz que quando a gente riu, como você fala, se respira. Eu sempre lembro É por isso que eu acho que é muito complicado você fazer um trabalho de hospital com um riso que não seja a figura do palhaço. Porque quando o palhaço chega, a pessoa vai entender que alguma coisa vai acontecer, entendeu? Vai acontecer. Agora toca uma música para eu ouvir o que vocês cantam. Deixa eu só ouvir uma música de vocês. E responsabilidade. Deixa eu pensar aqui. Tem uma muito boa que a gente faz assim, ó. Abra a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Abra a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Vai com ela. Branca, branca, branquinha. Branca, branca, branquinha. Aí continua. Eu ia lhe chamar quando corria a barca. Eu ia lhe chamar
Ó, E a a questão... porque sempre é bom a gente convidar as pessoas para ver o sol, né? Abrir a janela do Nem quarto. fale. levantar. Então, para cada paciente, é um trabalho personalizado. Então, a questão da música também, que é muito importante dentro. Então, a gente tem que. O músico que trabalha dentro dos terapeutas do riso tem que ser totalmente eclético. porque Tem que também cantar de pesqueirinho com a João Gilberto. É porque também a arte do palhaço é uma arte muito eclética e cabe tudo. Cabe Certo? tudo. Por exemplo, o palhaço, como eu, não toca nada, mas ele se acha que toca muito. Mas isso que é o importante da vida, amor, autoestima e amor próprio. Não É. interessa que o outro vai ter. Aí cabe malabarismo, aí cabe truque de mágica, cabe piada, cabe música, Sabe o cabe que é o bom do dança. palhaço? Que mesmo se der errado, deu certo. Porque Deu todo mundo certo. vai rir. Então não tem como. A gente. A questão, a gente vive a Eu questão sei do que um erro. colega seu, você sabe que eu só uso óculos redondinhos assim por causa de Sigmund, né? Sigmund Freud. Eu estava lá e aí eu presenteei ele Gandhi. Eu dei cada um uma hora inglesinha. Aí ele ficou muito chocado com o meu presente e disse assim, ó Freud, aí o doutor Bacurau, Freud falou, Sigmund, falou, olha, doutor Bacurau, de hoje em diante eu só vou usar esse óculos inglesinha. E ele fez um artigo muito, muito interessante sobre o riso, sobre o palhaço, que é um estudo muito bom, que ele disse que o palhaço é o único ser que anda por todas as classes sociais e é bem aceito. É verdade. É fantástico esse estudo. Não tem Depois quem eu não te passo goste, aí né? no privado o nome do artigo, que eu não estou lembrado agora qual é o título. Mas é bem conhecido esse estudo de Freud sobre a palhaçaria. Porque as pessoas confundem palhaçada com tudo que está em Brasília. Fica meu protesto. Não, pelo amor Palhaçada de é Deus, a não. arte do palhaço. E Exatamente. palhaçaria é um estudo que estuda a arte e o palhaço. É igual o riso. Na verdade, a gente teve que estudar o riso, gelotologia, que é a ciência que estuda o riso e o humor. No caso mesmo, a gente somos risólogos. Risólogos. Que palhaçada. Não, Risólogos. hoje vocês estão demais, gente. Vocês estão usando uns termos que, meu Deus, hoje é dia. Para ir para sua live tem que dar essa impressão Isso, de intelectual, senão a live fica pensando. O risólogo, na verdade, ele estuda formas de indução do riso para fins terapêuticos. O nome gelotologia, né? Usa mais risologia, risólogo, mas a gelotologia, na verdade, o nome gelos é o pai o Deus do riso. Por isso que a gente sempre percebeu, a gente diz, tá o clima tenso, a gente diz, bora quebrar o gelo. Olha! Inconsciente popular. Inconsciente. Então, é gelotologia, que é a ciência que estuda o riso e o humor. Que bárbaro. Mas agora... Não, fala. Não, Fala. Sabe o que eu queria que você contasse? Aquele caso da UTI. Eu queria muito que você contasse, porque o Márcio escreveu assim, tem muitos pacientes que sofrem por não terem com quem conversar, mesmo tendo acompanhante. Porque tem acompanhante que fica, é aquilo que a gente falou ali atrás, que fica morrendo de dó, que fica quietinho, que fica, ai meu Deus, de um jeito que a pessoa já está indo para a morte. Não dá esse sopro de vida, não dá essa alegria de viver de volta. Então, conta aquele caso. Então, esse é um dos casos, né? Que a gente está falando de UTI. Seu Edgar, né? Você quer falar sobre o seu Edgar. Aí tá botando o nome de Edgar, aí tá colocando o nome de Edgar porque para nos da pessoa. Mas é o nome fictício. É o nome do Código de Ética Médica que a gente segue. Ela também sempre diz a idade dele é errada. A idade dele, eu vou corrigir quando ela falar, ela sempre fala errado. Então é o seguinte, seu Edgar, na verdade, um paciente extremamente gaiato. Gaiato, no dicionário baianês, é aquele cara engraçado que tira onda com todo mundo. Só que a enfermaria é gigante, mas quando ele... Gigante, ela quer dizer que é coletiva. Quando ele ouvia que estava chegando, ele sabia o dia e o horário. Isso é muito importante, dia e horário certo. Aí quando ele ficava esperando. Ele esperava a gente lá na porta, porque aí ele saía junto com a gente a tarde toda. Vamos brincando. Vamos perguntar se você quer ir embora, perguntar se você quer ir embora.
mim, não sei quem. Quase que a gente ia contratar ele para ser palhaço. Aí ele ficou. Mas tinha essa recepção sempre Calorosa dele. Era muito simpática. Na quarta-feira a gente chega, aí vai entrando, a enfermeira passa pra gente os pacientes e tal, e a gente entra. Quando a gente entra na enfermaria, deixa eu ligar. Aí ele voltou, isso, a Edgar teve alta. Já estava muitos meses. Aí a enfermeira... Era paciente de longa duração, de longa permanência. Longa permanência. Aí ela disse, Ciranda, seu Edgar, na verdade, não teve alta. Ele teve uma complicação e ele está na UTI. Porque, na verdade, ele foi fazer a remoção da próstata. Descobriram lá e precisava tirar. Certo? Mas só que teve complicações e ele teve que ficar na UTI. Aí só que quando a gente largou tudo, senão, então a gente vai visitar seu Edgar. Aí quando a gente chega na UTI, a gente percebeu lá na recepção. Ele é do interior da Bahia. É um lugar chamado Cruz das Almas. Cruz das Almas, em São João Massa. Aí, o que acontece? A família toda dele estava lá. E aí estava o médico e a psicóloga falando com a equipe. Que todo mundo já tinha entrado para se despedir dele. Que só estava esperando. E aí a gente entra, passou direto, entramos, foi falar com o médico, aí, não adianta mais não, a gente só está esperando. Aí, não, mas ele vai fazer nosso atendimento. Quando a gente chega perto dele, ele estava gigante. E a gente tomou um susto. E aí a gente respirou, a gente não conseguia olhar para ele, a gente ficou cada um de um lado. E nesse momento nós éramos em 4. Era em 4. A gente não conseguia olhar para ele. A gente ficou muito emocionada. Aí a gente começou a falar com ele normal. Oi, sai ligar. Igualzinho como a gente... Porque passa de terminal só quando não termina, né? Não existe então a gente, com orientação de rock, a gente tinha essa estratégia. Paciente. Aí começava a falar com ele, o nome dele. Aí a gente fazia piada entre a gente também. E aí começamos a cantar as músicas de Luiz Gonzaga que ele gosta. Aí a gente começou falando da família dele, tudo normal. E era no mês de junho, já estava pré. E ele gostava muito de São João. Na cidade dele é muito tradicional o São João lá. Sim. E aí a gente começou a dizer, nossa, diga o senhor que é de Cruz das Almas, vamos levar um forró pra você aí. E aí começou normal. Com ele, falando da família, do São João, o pessoal que estava aí, Zócia, ligar, é melhor o senhor sair daqui, porque aquela vizinha chata do senhor está vindo por comissão. Aí começamos. Aí começamos a cantar música. Vamos cantar música que o senhor gosta. Morena de onde é que tu tá? Onde é que tu tava? Onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu. Aí, nisso, quando a gente canta, sem conseguir olhar para ele, né? Ele começou a fazer, marcando a música aqui, ó. E o dedinho com o oxímetro. Mentira! Aí começou. Isso! Foi ele começou a marcar. Aí a equipe, quando viu aquilo, começou a mudar os monitores, a equipe toda veio para cima. E a gente ficou extremamente assustado. E aí o médico, não, continue. E a gente ficou lá cantando. E aquele mundo. Eu também sempre falo. Vem agora! O melhor que eu acho da história, a melhor parte é essa. E aí a gente ficou ali, e aquela equipe toda ali. Aí a gente saiu, foi fazer outra enfermaria. A gente tinha que sair, né? Mas nós ficamos um tempão. Geralmente a gente levava 1h30 na UTI. Dessa vez a gente levou quase umas 2h30. A gente ficou um tempão. Aí nisso, quando deu umas 5h30 para 6, que era o horário que termina nosso plantão, a coordenadora de enfermagem ligou para mim e disse, Ciranda, você não sabe, seu Edgar acabou de ser desentubado agora. Ai, meu Deus! Foi aquela desinformação completa, né? É muito gradativo. Então... Mas tiraram os principais monitores. Só que ali ele já estava, só estava esperando, ele estava ligado às máquinas. Isso é equipe. Não tinha para eles, quando ele falou para a gente não tem mais o que fazer. Gente, e aí nisso, Não, eu só estava esperando mesmo aquela coisa mesmo da máquina. Ele não respondia mais os estímulos nenhum. Não respondia mais, não há medicação nenhuma, nada. A família toda veio, já tinha entrado, já tinha se despedido dele e estava todo mundo lá aguardando.
E aí passou-se alguns meses. Passou um tempo. Tipo Passou um assim, tempo. foi em junho, e aí esse reencontro com ele foi tipo em setembro, outubro, por ali. Aí, só que no prédio o hospital é gigante. No prédio da Mas são pediatria, 1.200 leitos. 1.200 leitos. As obras sociais irmãs. Aí, É um complexo. quando a gente estava lá, o mesmo prédio tem fisioterapia, né? No Aí, mesmo prédio do Hospital da Criança tem uma fisioterapia que os pacientes que saem do UTI, tudo, e alguns vão fazer fisioterapia lá. E aí, a gente estava no elevador e chegou um senhor para mim e disse: Oi, doutora Ciranda, tá lembrado de mim? Aí eu olhei assim, eu disse, nossa, essa coisa de lembrar, né? Aí são tantos pacientes, ela disse, você não ia me reconhecer porque eu mudei o meu corpinho. Aí ele disse, eu sou O seu Edgar. Meu Seu Deus do Edgar estava céu. bonito. Aí, Seu Edgar estava com pinta de fazendeiro. aí ele disse assim, Tudo bonitão para aí fazer. ele disse, eu vim aqui para agradecer a vocês, porque vocês foram os únicos que foram me visitar. Porque todo mundo foi se despedir de mim. Agora meu tem um Deus. detalhe que ela esqueceu. Quando ele pegou a consciência lá na UTI, uma das primeiras coisas que ele falou foi assim: cadê os meus médicos doidos? Cadê meus médicos doidos? E era ele lembra, uma das primeiras frases. quando ele começou a verbalizar dentro da UTI, depois da intubação, que é um processo muito traumático para quem é intubado, e aí ele lembrou exatamente qual foi a música que a gente cantou, o que a gente falou, Verdade. tudo que aconteceu. E algumas coisas que ele falou que depois nós levamos para a equipe de enfermagem médica também, né? Nós levamos, porque ele escutava tudo. Ele escutava tudo. Então, Olha, a gente sempre... gente, eu tenho plena convicção disso. A gente acha que a pessoa tá ali, tá entubada e não tá entendendo, ou tá num coma profundo há muito tempo. Eu tenho plena convicção que a pessoa só não está reagindo, porque ela ouve tudo. Por isso que é tão importante quem tá perto rezar, positivo, ou orar, ser positivo, contar histórias, fazer metáforas. Daniela, tem um artigo muito bonito que é Oração, Cura e Oração. É fantástico esse livro. Que a oração, ela cura. Só que ela não cura como um AS. Se nós três estivermos com dor de cabeça e tomar um AS, vai passar a dor. Isso é científico. Mas a oração também cura como se fosse um AS. Só que no meu tempo, no tempo dela e no seu tempo, entendeu? E tem também outro estudo, é por isso que é importante a espiritualidade, eu acho, na internação. Outra coisa importante também é que a Igreja Católica queria saber quando era que a pessoa realmente se ultimava. É um artigo muito bonito daquele Papa que virou santo, que eu esqueci o nome deles agora, tudo assim, é o Azar chegando, e chamou vários cientistas, inclusive Jatene, que era um cardiologista aí, paulista, fantástico, que criou o RV, mas aí já escuta o problema. Mas ele foi lá, teve nesse estudo para ver o coração. Aí eles criaram a morte encefálica, certo? Mas até a pessoa ter a morte encefálica, existe uma coisa chamada subconsciente, que está trabalhando o tempo todo ali. Nossa, então não existe paciente. Então, o trabalho da gente, assim, a gente vai para a UTI, é um dos lugares que a gente fica mais tempo lá, né? Eu disse que tem um mistério, que quando a gente entra, cadê que a gente consegue sair? Não consegue, não, porque junto à equipe, que é fantástica, quando a gente já recebe a gente, né? E a gente fica. E os pacientes, então, a gente, se está sedado, se está entubado, se está em coma, não importa. É paciente, a gente vai conversar com ele, vai chamar o nome dele, vai se apresentar e vai fazer o nosso trabalho. O mesmo. E a gente sempre fala, gente, bora conversar. Os acompanhantes tem que conversar, porque se a pessoa está sedado, mas está ouvindo, aí entra 10 mil visitas lá, não fala nada. Aí ele eu estou sozinho. Ou se não entra e fica, ai, que dó, puxa vida, por que aconteceu isso? Ai, meu Deus, será que vai salvar? Será que vai sair? A pessoa está ali ouvindo e não consegue nem reagir para dizer, não fala isso. Né? Ele falou isso. Ele falou que viu as pessoas chorando. E teve um outro paciente que também, parecido com o seu Edgar, que ele falou que alguém da equipe... Em outra instituição, ele falou que eu via a equipe de enfermagem dizer, vamos virar aquele bolo fofo,
bora me ajuda aqui a virar esse bolo fofo. Ou então dizer assim, Olha. nossa, não tem mais jeito não. Não tem mais jeito, Então. A gente está esperando, estão falando coisas, e ele querendo. Que sai, quando a pessoa sai do coma, ela traz essas lembranças. Ela traz essas lembranças. Ela então, traz. essa questão do cuidado. Então, a gente foi aprendendo com o tempo que a gente valorizar um momento, aquele ali momento. Entendeu? Cada um, a questão do ser humano, é como a gente está falando nesse momento de pandemônio, né? A doença é igual para todo mundo, mas o sofrimento não. O sofrimento não. Cada um de jeito é nenhum. único. É então, verdade. E a gente teve um caso agora recente de um novo programa nosso de teleconsulta, que é uma história que a gente ainda está nessa parte de... Como é que diz? Começando um novo programa. Novo projeto. É um projeto, né? Na verdade, é através da teleconsulta, que a gente fez o ano passado todo, que a gente já ultrapassou mais de 500 teleconsultas do ano passado para cá. Mas ajudem a gente a fazer 1 milhão, viu, gente? 1 milhão. Gente, sabe quantas consultas cômicas a gente já fez nesses 22 anos? 997 mil. Que maravilhoso. Não, a gente está perto de 1 milhão. 1 milhão. Vocês vão ter que fazer uma foto nesse 1 milhão, pegar um milho bem grandão e postar pra gente. Então, a gente tá. E agora ainda a gente vai divulgar sobre esse novo programa pra gente, mas só que essa semana a gente teve uma história muito legal. A gente estava atendendo através da teleconsulta pacientes portadores de HIV, que não importa a doença, né? A gente está falando da pessoa. E aí... Não, e é assustador porque são muito jovens, né? Muito jovens. A gente achava que era uma coisa que já tinha contornado, mas muito jovem. É porque voltou, né? O HIV voltou, é uma nova onda com pessoas muito mais jovens, né? Veio um rebote. Acabaram as campanhas também, né? Sim. Aí, então, para a gente começar essa proposta, veio de dois profissionais. Em final de dezembro, entrou em contato com a gente uma psicóloga e dizendo, eu estou ligando para vocês, eu queria saber o que é que vocês podem fazer para os nossos pacientes. Aí ela disse, porque tem uns pacientes que estão internados, que as pessoas nesse momento só pensam que tem gente internada só de Covid. Sim, mas tem outras doenças que podem internadas. E eu chamo dos pacientes invisíveis. Né? Tem gente de acidente, de coração, problema renal, HIV, doenças crônicas que é de longa permanência. E ela dizendo que dá tristeza deles. 10 meses a 11 meses sem receber uma única visita. Ai, que judiação. Então, aí a história é muito longa. E alguns já estavam se recusando ao tratamento. Claro, devido a essa solidão, né? Claro. Essa solidão lá. E aí a pergunta veio depois de um médico dizendo a mesma coisa. O que é que vocês podem, 4 dias depois, o que é que vocês podem fazer com nossos pacientes? Que são crônicos e outros, eles estão definhando, porque o tratamento, eles estão se recusando a se alimentar pela tristeza. Já estão se entregando, Exatamente. E ele falou uma coisa assim, que ele falou que a medicação não estava mais funcionando. Porque o organismo não ajudava a medicação. Também tem isso, né? A rejeição do próprio. Quando a pessoa não está mais querendo viver. Então, aí foi isso que deixou a gente várias semanas também sem dormir, pensando de que forma a gente vai atender essas pessoas. E aí a gente criou esse trabalho para pacientes crônicos. E é super simples. A gente faz tipo uma live, uma chamada. Uma videochamada pelo Zap. E está sendo uma experiência fantástica. E aí teve um caso, assim, uma das coisas que agora é recente, agora essa semana, tem uma paciente que ela tinha passado uns 8 dias, mais ou menos, na UTI, né? E aí saiu da UTI e aí a gente foi atender ela. Aí ela estava deitada, assim, bem, bem debilitada, né? E a gente começou a falar com ela, né? Aí falando desse poder do riso, que o riso é bom para
para o coração, para dormir. É diurético. É diurético. Aí no meio da consulta ela disse, Quando a gente terminar aqui a live, a primeira coisa que a gente vai fazer é no banheiro, fazer xixi. aí, Você vai ver, você vai ver. Não é coincidência, não. ó, quando estava no meio da consulta, ela disse, vocês esperam só um pouquinho que eu vou no banheiro. É. Só, aí, ó, diurético. Diurético. Aí, não, mas aí foi gradativo. Aí a gente foi conversando, Ela voltou. falando do riso, falando que se a gente não levanta na consulta, a gente pode ficar com cara de colchão, a gente vai ficando azul, né? Vai ficando. Você já viu uma pessoa com cara de colchão? Porque todo colchão. Explica por quê. Todo colchão de hospital é azul. É azul. Aí você vai ficando aqui azul, a cabeça vai ficando quadrada, de tanto ficar na mesma posição. É. E a gente foi conversando. Você já assistiu o filme Megamente? Já. Ele ficou muito tempo no hospital. É por isso que ele é azul. Aí a psicóloga, depois, no outro dia, foi conversar com ela. E aí, como é que foi a consulta? Tem um videozinho, ela falando, como foi a consulta com os terapeutas do riso? Aí ela disse, nossa, ela já estava em pé. Olha. Ela estava deitada. Durante a teleconsulta, ela foi levantando, foi sentando. E a gente, aí ela disse, olha, eu gostei porque eles me deixaram mais jovem, e outra, eu consegui me levantar, dei muita risada, e outra, consegui dormir depois de muitas noites sem dormir. Agora, o que eu achei legal também, sabe o que foi? Foi um paciente super jovem. Ele pegou Covid e ele é portador, né? Ele é soropositivo. Ele é soropositivo. E aí, nesse intervalo de hospital de campanha para esse hospital que a gente está tendo agora, levaram-se 3 meses. 3 meses sem ver a mulher. Aí a gente começou a fazer com ele, tanto ele rindo, resistente. Aí ele disse, era um pouco resistente, meio, né? Não, muito assim. Meio... Atendeu assim, ó. Mas foi bom. Aí foi. Aí a gente tava lá brincando com ele, tá ali rindo, a gente fazendo os exames online para ele. Aí ele falou, ô doutor Bacurau, eu posso lhe fazer um pedido? Posso. Chame minha mulher, porque né? O WhatsApp tem essa condição. É que ele pediu, rapaz, pra gente também fazer a mulher. Tentou e nada. Aí conseguiu, a mulher apareceu. Aí conseguimos, rapaz. Nossa, ficamos nós 3. Legal, que legal. E era um paciente que estava sem aparelho de celular, né? Ele estava sem aparelho de celular. E aí alguém emprestou ele para ele falar com a gente e chamou a mulher. Foi maravilhoso. Aí ele depois de 3 meses sem ver a mulher. A mulher não podia ir visitar ele. E ele estava sem um aparelho. Nossa, e aí ele fez aquele cara todo marrento. Ele se desmanchou, fez uma declaração belíssima para a mulher. Ele fez uma declaração linda para a mulher. Aí ficou assim, ó. Olha, vocês já devem ter visto coisas inimagináveis para a gente que está aqui. E deve ter sido incrível para vocês que participaram e que viram. Então, eu queria uma pena, porque eu ficaria horas conversando com vocês. Eu queria agradecer e dizer que se eu já achava que o trabalho de vocês era divino, eu tripliquei o meu acreditar nisso. Eu acho que sim, é um dom. Eu acho que sim, é um estar a serviço da vida, estar a serviço do outro. E eu acho que esse trabalho não tem uma recíproca na hora, talvez, do paciente, mas Deus devolve para vocês em dobro, em saúde, em alegria, em família, em trabalho. Que Deus abençoe grandemente toda a equipe médica dos terapeutas do riso. Que Deus abençoe cada caminhar, cada palavra. Quando eu saía para ir trabalhar, eu trabalhava e ficava uma semana toda fora, aplicando um curso de autoconhecimento. E meu marido dizia assim para mim, cuida das palavras, porque as palavras entram no coração das pessoas. Então é isso que eu desejo para vocês, que cada palavra que vocês digam, que cada letra de música, que cada som do violão entre no coração das pessoas que merecem ouvir vocês. Muito obrigada por esse momento divino que a gente viveu aqui. Que lindo! Eu queria agradecer muito, né, porque a questão do trabalho, a gente sempre fala que não é piegas, é da gente receber muito mais. É verdade. Porque
Cada pessoa é única, cada história é única, e isso vai enriquecendo e sabendo que, como é bom, e eu falo para todo mundo, gente, né? E lembre-se que a gente hoje, a gente tem que agradecer muito, não se queixar de estar É em casa, verdade. entendeu? É Porque verdade. é o melhor lugar estar em casa, porque quem está no hospital é terrível. Vocês sabem Então, muito não bem vamos se disso, né? queixar, não vamos se queixar, vamos É, rir, gente, é porque o verdade. riso espanta. E eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas, a equipe de saúde que estão trabalhando nesse momento e que acolhe tão muito bem a gente. Eu quero agradecer também a Poena, a psicóloga Poena do hospital, pela sensibilidade dela, a Lurdinha, e Que todos os outros lindo. profissionais que a gente ama demais. E a você, muito obrigado por esse bate-papo. Você hoje, como assim, esse bate-papo, como você estava falando hoje na live, eu Você vou vai terminar. terminar? Vou terminar, mas teve uma coisa importante que você falou hoje na live, que foi o seguinte: nossa, eu tive um dia péssimo ontem, É, mas eu fiz uma live. E eu é. digo a você, nem sempre a gente está rindo aqui, mas às vezes tem uns dias realmente muito terríveis. E tá falando com você aqui, tá falando com todo mundo que está aí, realmente salva o nosso dia. De a Lindos, oportunidade de contar a lindos. nossa história. Então, muito obrigada por esse momento agora. Daniela, muito obrigado. Daniel, dois anos. Eu vou poder falar. Daniela, muito obrigado. A sua live é muito inteligente, você é muito Nossa, simpática. Como É você que sabe ouvir, né? eu sou sistematicamente com vocês, entendeu? Muito obrigado por essa oportunidade, né? E como eu estou sentindo falta de uma roda de crianças assim, e a gente fazer os nossos números, como eu estou sentindo falta de sair para o hospital. Isso tudo me deixa assim muito triste às vezes, né? Por conta Sim, disso, de não poder. Cada dia que passa, a vacina está mais perto, é um alento, porque eu sei que eu vou receber essa vacinada e eu vou voltar com certeza, porque eu digo assim, meus amigos, artistas, palhaços, se cuidem, porque a gente precisa refazer o mundo. E é isso que me isso, apega, porque a gente vai isso. precisar refazer tudo isso de novo. Então, muito obrigado. Esses momentos de live assim, é um carinho, um afago na gente. E muito obrigado pelo convite mais uma vez, viu? Fica com Imagina. Deus aí. Ele vai Olha, estar aqui com a gente também. pessoas lindas que estão com a gente, sigam os terapeutas do riso. Eles têm chega, um monte, gente. tem um monte de projetos lindos para poder ajudar as pessoas, para poder fazer essa consulta online. Então sigam os terapeutas que lá eles contam tudo para vocês. E quando chegar ao 1 milhão, vocês tiram a foto com 1 milhão, hein? Tá bom. Ria, ria, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Ria forte, ria alto, que a vida vai melhorar. O riso vai ajudar e a vida vai melhorar. Beijo, gente! Beijo no Tchau, coração, tchau. obrigada. Não esqueça da gente, não. Tchau. Lindos. Tchau.